a ser professor e tal. Veio montar naquele dia? Não me respondeu, não. Você mandou no privado dele. Meu Deus. Então, Pessoal, a gente não tem dinheiro, a gente não tem como comprar. Tá. Quem quiser doar um tripé, fique à vontade, tá? eu falei pra eles que a gente do PG ia participar. Que é? Do Vertebro. O que é Tebru? Estudar. Todo mundo. Ah, sim, legal. Tu tá cobrindo ele com o teu dedo. Sem problema. Foi massa. Sou acostumado já a ser excluído. Para de vitimismo, rapaz. Vitimismo é coisa do... Vai. Não tem opção. De editar, eu também não gosto. Na verdade, tem umas pessoas que colocam tipo uma legenda, mas eu ainda não aprendi a colocar essa legenda. Eu tenho que estudar melhor sobre essa nova ferramenta. Não dá nem pra visualizar nem nada. Vamos lá, rapidinho, pessoal. A gente não orou, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, aqueles que puderam vir e aqueles que não puderam vir, Senhor, alcança. Tu conhece o coração de cada um, Pai, Tu conhece a mente e a vida de cada um, Deus. Alcança eles, Deus. Não precisa matar com fogo, só dá um despertamento neles, queima no coração deles um desejo incessante por aprender muito mais de Ti, Deus. E que todos nós, Senhor, essa chama nunca venha apagar, Senhor, de querer conhecer muito mais e mais de Ti, Deus. Amém. Amém. E o versículo Foi até que 19, foi até o versículo 19. a tua gravação? Irmãos, a gente vai precisar cortar o vídeo, precisa editar o vídeo, porque acabou a memória e descarregar o celular na nossa câmera. Tu sabe que isso não vai aparecer, né? Aham, Tô te então, explicando dessa forma. só avisando se vocês vão ver o corte. Aí, mas a gente leu até o versículo final de Ela vai Hebreus contar 3. toda a sua fala. Se você cortar minha fala, eu vou ficar muito triste. Não, foi certo, foi o 19. Super. Vai o 19 é o último versículo. Só leu o último versículo 19, que foi com você que terminou. Ai, meu Deus, deixa eu pegar outra versão, tá legal. Então, da Bíblia. Não, mas eu vou Não, usar para a de Bíblia. ser assim, mano. Deixa as coisas rolar. Não entendi nada. Quase que a minha Bíblia que eu uso de estudo é no celular. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na Terra Prometida porque não tiveram fé. O que foi? Não tem Não tem açúcar, meu Aqui, Deus, eu esqueci de açúcar. pegar açúcar. Como eu esqueço toda vez de colocar açúcar no meu café? Nossa. A gente tem que fazer um podcast. Se aveste não. Olha, Jesus, essa música não vai sair da tua cabeça hoje. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. O convite. Pesquisa no YouTube. Eu vou cortar isso também. Eu preciso que você. Eu vou te explicar por que ele vai precisar cortar isso, porque essa música não é cristã. Por mim. Desculpa, gente. Essa música não é Mas cristã. ela é muito lindinha. Ela é de Gilberto Gil, ok. sabia? Mas ela é muito lindinha. Essa música é do Gilberto Gil, aquele Mas ela facilmente se passaria por uma música Não, evangélica. Não exatamente. sei não. Assim como Sabor de Mel também se passa por uma música cristã, né? Então foi. Tu já ouviu? Já. Ó, Não, duas tu já músicas. ouviu essa música? Duas músicas Já que ouviu passam essa muito por uma cristã. Ia ser legal. Vai, duas músicas se for música cristã. Primeira, aquela do Evanescence. Como é que é o nome? Bring to Life? É Bring Me to Life. É Bring Bring Me to Life. Eu não falo inglês, pessoal. Nosso professor de inglês está aqui. Bring me to life. Nossa, é muito... essa aí se passa muito fácil com uma cristã. Se traduzir Parecia o Topo. Foi mal. TDAH. E a outra é Some people waiting on. Essa é se passa. conhecida. Essa é da Alicia Keys. Keys. Desculpa, eu não falo inglês, já falei. Não, mas é sobrenome, né? Vai saber. Dependente. Né? Realmente. Uma que eu acho que também se passaria facilmente com a música cristã é aquela do Chega Queen. tarde em casa. Do Queen, Queen não We Are the gosto de Champion. cristã. We Are the Champion. We Assim como o Sabor de Are Mel, the né? Champion. Qual? Assim que nem sabor de mel. Assim como o Sabor de Mel. Só que Happy Day. o Happy Day. Oh, happy day. Pra quem não sabe, o Happy Day não é uma música cristã. Onde Eu não existe sei. não. Não, Você não tá se é. garantindo demais. Se não falar em memória, ela não é. Ela é Ah, um. acho que ela é um-
Pesquise aí, comente nos Vai comentários. virar polêmica. Como não? Ó, When Jesus Será que vem o primeiro cancelamento da Ó, Jesus me lavou, me ensinou a lutar, a vigiar. Deixa eu ver. Já viu Ouçam aquela... E orar. convite. E a natureza do não sei o que. Você já ouviu Natureza das Isso, dá de se passar tranquilo. polêmica daquele hino da... Quando vocês verem, eu tô lá no culto, da tô cantando. Gabriela Rocha, aleluia. Aleluia, aleluia. Já Por viu, causa né? que a melodia... É, não. Porque ela traduziu de uma música em inglês, mas ele tava tipo, oh, aleluia, era no momento de... Satisfação corpórea e carnal entre um casal. Exato. Nossa, uma explicação melhor do que essa pra falar sobre o que é Yeah. sexo, né? Você poderia falar fruição conjugal, catarse conjugal. Fricção de carnes, de corpos, como os físicos gostam de falar. Tudo isso vai ser excluído depois, amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Quem vai editar, boa sorte. Olha, o primeiro convite que o escritor de Os Hebreus, no capítulo 3, faz a gente... Desculpa, Paulo. Portanto, irmãos, participantes do chamado celestial, fixem, coloquem como base, coloquem como alvo os seus pensamentos em Jesus. Por que tais pensamentos precisam estar fixados em Cristo, nosso amigo Eliseu? Você que é o mediador, mano. Ô, filha da mãe. Para que nós não venhamos nos perder. Exatamente. E ele ainda dá uma situação, olha. Jesus este, que é apóstolo e sumo sacerdote que nós, cristãos, confessamos. Esse Cristo que nós escolhemos como sacerdote e apóstolo. Mas olha só, apóstolo não é só porque eu viver com Cristo, Eliseu. Por que ele chama Jesus de apóstolo? Isso foi uma dúvida sincera que eu não consegui responder ainda. Por que ele chama Jesus de Calma, eu apóstolo? escrevi sobre isso. Eu só preciso me achar. Mas eu não vou me achar. Eu escrevi outra coisa. Então, todo ser humano ele tende a criar ídolos, né? E Nossa. isso também se reverbera nos homens de fé. Isso não é diferente com Moisés. Você tem até escritos antigos onde é como se fosse ditado, sabe? Antigos onde fala que Moisés é como se fosse uma multidão de judeus. Tipo assim, Moisés é comparado a milhares de judeus, sabe? Sabe assim, tipo assim, Messi sozinho é comparado a alguns do outro time, entende? Nossa. Nesse sentido, assim. Entendi. Então, tipo, o ser humano sempre tende a olhar para o homem e elevar o homem acima de Deus, ou até mesmo igual a Deus, sabe? Isso é talvez inconscientemente, quem sabe ou não. Mas Às vezes a gente se apega mais no que o homem está nos ajudando ali diariamente do que em Deus que faz, que usa este homem para ajudar Isso. a gente. Então, tipo assim, aconteceu com sacerdotes, aconteceu com profeta, acontece com os reis, acontece com o legislador, Moisés. Então, ele pega essa realidade e coloca aqui, ó, sobre Jesus, a supremacia de Cristo, tanto acima de Moisés, como ele falou assim, o apóstolo Jesus, o sumo sacerdote Jesus, porque Jesus é tudo isso, sabe? Ele é o profeta, ele é o rei, ele é o sumo Então é sacerdote. mais ou menos como se o autor estivesse falando, se vocês acham que a gente é bom, tem o apóstolo dos apóstolos. É mais ou menos isso? É que, na verdade, ele tá falando um título, na verdade, né? Para eles entenderem que ele também era, ou seja, porque apóstolo é fundador de igreja, né? Então, ele foi o princípio, ele o primeiro. Principal. Isso, exato. Regular. É, E até a mensagem, É o no capítulo anterior ele fala que a mensagem é de Qual foi a Cristo, né? pergunta? Porque ele o era escritor é, dá esse título para Jesus do de apóstolo. Exato. Que ele Então- dá esse destaque? Sim, Eu porque ele anotei. é. Porque como apóstolo ele trouxe Deus para nós e como sacerdote ele nos leva até Deus. Não sei se isso responde a pergunta. Ou complica mais. Faz, só que aí o título maior realmente seria de fundador. Porque daí ele também era um Porque apóstolo, ele foi o primeiro, né? E ele foi o primeiro sacerdote também. Então tudo isso é um título, tudo, na verdade. O primeiro de todos esses títulos que a gente vê foi através de Cristo. É como também se falasse que ele era o apóstolo de Deus. Exato. Porque ele é apóstolo de Deus, né? Que ele tem
autoridade, ele tem a mensagem, Sim. ele carrega a autoridade e a mensagem daquele que o enviou. Aham. É tipo, quem enviou? Deus, enviou Jesus. E ele fala isso porque o agente do capítulo 1, o homem, o agente, né, o sujeito do capítulo 2, é Deus. Sim. E ele faz isso por meio de Jesus, né? Aí você vê toda essa superioridade de Jesus. E Jesus, ele carrega essa mensagem de Deus, assim. Entendo. Legal, legal. E no versículo, ele continua no mesmo versículo. No versículo 2, na verdade, ele foi fiel àquele que o havia constituído. Cristo foi fiel a Deus que o constituiu. Uhum. Aqui, sem saber, isso concordamos? Sim. Eu não entendi esse versículo. Vamos lá. Cristo, ele foi fiel. Ele, o escritor aqui está falando de Cristo. Foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como, ou igual a Moisés, foi fiel em toda a casa de Deus. Ele está fazendo meio que uma comparação. Olha, Jesus foi tão fiel a Deus quanto Moisés foi após o seu chamado. Porque nós vemos que Moisés em nenhum momento desistiu. Pensou em desistir, quis desistir, coisas que não se aplicam a Cristo, porque ele foi fiel até a morte de cruz. Mas Moisés em algum momento teve as suas ânsias de cara, eu não quero mais ficar com esse povo, manda matar todo mundo, brincadeira. Intercede muito pelo povo, coisa que eu não faria, sinceramente. Como líder, coisa que eu não faria. Não, que tu acha que não faria. Não Porque se faria. você Mas estivesse foi- na pele, talvez ele fizesse. Aí leu 3. Aí, e Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés. Se você, aí ele é tipo ele falando assim, o povo hebreu, se vocês acham que Moisés foi fiel a Deus, porque o povo de Israel tinha um apreço muito grande por Moisés, por ser tanto o libertador, quanto o cara que guiou pelo deserto, por assim dizer, até pertinho da terra prometida. Uhum. Se vocês acham que ele é digno de honra, se vocês acham que ele foi o cara, Jesus foi mais. Jesus é mais. Agora, por quê? Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, a casa não é casa se não tiver o cara que constrói ela. O que o autor de Então, Hebreus... honra. O que o autor de Hebreus quer dizer é o seguinte. Isso é muito doido, porque assim, ó, ele vai dizendo que a casa somos nós, certo? Mais pra frente. Ele vai dizer o seguinte, assim, quem tem mais honra? Aquele que construiu a casa ou a própria casa? Porque Moisés, apesar de ser uma pessoa muito influente na época, e uma pessoa que foi fiel a Deus, Um dos grandes. que a gente tem que levar como exemplo, com certeza, né? Mas ele não é nada mais nada menos que pedrinhas dessa casa construída por Jesus. Que é o Entende? fundador. E que Jesus, Fez a forma aí fala da que Jesus é a pedra angular, que sustenta toda essa casa. Não só isso, como ele também é o construtor dessa casa, saca? Então, tipo assim, beleza, vocês veem Moisés como algo supra-sumo. Vocês, tipo assim, olha, vocês seguem a Cristo, mas sempre estão voltando às velhas práticas, né? Levando Moisés a igual ou maior que Cristo. Mas Jesus mas Moisés nada mais é do que pedacinhos dessa construção, que todos nós também fazemos parte disso. Uhum. Boa, muito bom. Mas tem alguma coisa a comentar sobre isso, agora, esse versículo? Acho que é ficar. Kathleen? Senhorita Lorena? Por hora não. Por hora não? Por hora não. Mas deu mais ou menos pra entender, deu pra te entender mais ou menos o que... Foi engraçado. Oh, Jesus. Desculpa. TDAH, mas... Vamos lá, tu entendeu mais ou menos o que esse versículo quis dizer, então? Aham, sim. Ok. Toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Aqui a gente precisa explicar alguma coisa? Sim, por favor. Então, Vai desenvolver. tá, então tipo... Porque, tipo, nós entendemos, mas quem vai assistir vai entender. É verdade, verdade. Tem É que tipo, pensar neles. aqui essa casa para ser construída, nós Quem que vai estamos assistir? gravando, Vai ser vai publicado. ser no YouTube. Tipo, tudo mesmo? Ué, tudo. Sobre eu tô zoando, não vai ter cortes. uhum, Não vai ter. uhum. Eu não tô falando que não vai ter edição de corte, de cortar pedaços. Os Do cortes, estudo em si, não. Mas do que foi falado antes ou durante. Não. Tipo agora. Eu vou postar agora tudo, nessa eu vou postar essa tudo na discussão. íntegra.
Eu vou postar tudo na íntegra. Tu vai colocar em preto, né? Pelo menos, pra eles saberem Não que é faço a um mínima assunto ideia que eu à não parte. sei editar. Olha, eu só vou postar, eu não sei editar. Então não Mano, posta manda sem pra ela no editar Drive. antes. Não tem como. Ah, tá, verdade. Tem que mandar no Drive, tá bom. vai lá. Ou no Telegram. Glória a Deus por isso. E toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Yeah. Aqui, essa casa onde estamos, foi construída por alguém. Simples. Aí alguém bota e fala, tá, teve alguém que construiu essa casa, maneiro. E Deus construiu o mundo, essa casa está sendo construída. Essa casa. Porque ele não habita em Não, casa. tô falando que ele tava tudo pra lá, mas ele tem que olhar pra lá. Ah, tá. Ah, É que eu dá vontade de botar assim, Aí eu a lembrei. vada Mas nós quedavra. somos os ouvintes. A vada quedavra. Cadê? também vai ser Vingardio cortado. Vingardio Leviosa. Mas, tipo, aqui ele tá falando, principalmente, ele começa a já dar indícios que ele está falando sobre uma casa que não é essa casa de concreto que nós conhecemos. Começa a falar sobre o corpo que somos nós. Essa casa que Cristo e os apóstolos já estão tentando ensinarmos que somos nós. Entendeu? Cristo fala, olha, tem esse templo aí que vocês construíram, vocês levaram anos para construir, eu virei, destruirei ele e construirei em 3 dias. Ele já está falando sobre o corpo dele. Então, toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Estamos falando tanto do Deus suprema que construiu todo o universo, edificou todo o universo, que é aquele que edifica cada um de nós. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amém. Glórias a Deus. Como que vai tocar leve? Moisés foi fiel. É muito legal essa parte aqui, eu acho legal. Eu, Mas- 3 e 5. O 5, 6 e 7? É. Beleza. Não, 5 e 6, né? Claro, tá bom. 5 e 6. Mas Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual gloriamos. É muito legal esse si. Aqui eu achei muito top. Ó, porque tipo, ele fala aqui, ó. Moisés foi fiel como um servo em toda a casa de Deus. Ó, Moisés permaneceu em toda a meio da situação aqui, todo Israel. Por mais do que aconteceu, ele permaneceu fiel até o final. E dava testemunho. E Moisés também foi um dos predecessores, ele apontava muito, é um dos caras mais messiânicos da Bíblia também, né? Que temos. Posso falar dessa forma, Eliseu? Você falou esse cara. Acho que Moisés apontava muito para o Cristo, que havia de conduzir o povo pelo caminho do Vale da Sombra e da Morte. Se é que podemos dizer assim. Eu não preparei essa frase, tá? Então vamos fingir que é assim. Do que ser dito no futuro. Mas Cristo, e é bacana porque ele não fala Jesus, ele fala do Cristo, que é aquele que provém antes de Jesus. Isso daí é um tema para uns projetos nossos futuros aí, que a gente vai falar para vocês logo logo. Mas o Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Moisés é em toda a casa de Deus. Cristo é sobre, fiel sobre, acima. É porque Moisés era a semelhança, Cristo é a realidade. Gostei. Moisés é a semelhança e Cristo é a realidade. Muito bom. E essa casa... Ou ele já fez assim, tipo, eu acho que eu não concordo. Por que eu não concordo? Vai, fala. Mas vamos lá. É polêmico? Foi polêmico. Então, Moisés, ele é fiel foi o construtor, mas à Deus casa, é o fundador. mas Cristo, ele é fiel como um filho. Sobre é como a casa, se Moisés, ele é como se fosse um mordomo. Mas O Cristo servo. Uhum. é o herdeiro, sabe? Sim. Uhum. Moisés, ele proclamava, apontava para uma mensagem no futuro, uma revelação, como na sua tradução. Uhum. Uma revelação. Mas Cristo é essa revelação, sabe? Então, a realidade. A realidade da Semelhança é Mas eu gostei da ideia do mordomo. É tipo. Assim, Moisés era semelhante, mas Cristo é a realidade. Porque ele vem anunciar quem Cristo é. A realidade. Muito bom. Gostei. Eu gostei dessa analogia de Moisés como mordomo que serve a casa.
dos Isso. seus patrões. Ele é herdeiro de Cristo. Mas o Cristo é É o quem- é herdeiro quem a quem manda. Moisés serve, entendeu? É quem manda, E quem ambos- rege. É quem rege a casa. Uma E Cristo é a bom. revelação a que Moisés Proclama. proclamava. Uhum. E cujos adoradores de Cristo ali, sempre apontando ali, querendo voltar de novo àquela Pra adoração a Moisés, sabe? Mas é por isso que é exortado aqui para olhar para Cristo, para não ser Uhum. A gente vai completamente ver mais à frente Cristo em relação a isso daí. e Muito não bom. a Bom. Moisés. Muito Né? bom. Que eles se apegam muito a Moisés, pelo que Moisés faz. Pode ler o versículo 7, Médio, participar um pouco com a gente? Sim. Você tá falando muito hoje. Assim Minha como conta acabou. diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, É, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Só uma dúvida, se tinha uma certa indireta aí. Ah, não. Eu senti também, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Tá vendo teu nome? Tá vendo teu nome? Na hora eu lembrei de ti. Ó, o pessoal da amiga dela que tá marcado. Na hora eu lembrei de ti. Eu escrevi o Wayland. Olha, tá escrito ele aqui, assim, esse versículo. Porque aconteceu uma coisa surreal esse final de semana com ele. E aí ele tava muito com o coração endurecido. Não, Muito por incrédulo, favor, tava, não tava, estava tava, acontecendo incrédulo, isso. tava. Eu só queria Porque, ó, descartar aconteceu- todas as Não, possibilidades. Porque, tipo assim, aconteceu uma coisa com ele no culto. E aí depois a gente foi assistir a pregação. E não foi como aconteceu no culto, obviamente. Sim. E aí ele ficou, não, eu não tô doido, eu não tô doido, tadinho. Eu não tô doido, mas tipo, nós ainda falamos pra ele, não, mas obviamente não vai acontecer, tipo, de novo. Né? Aconteceu lá no culto, no momento, Deus falou com ele e tudo mais. Ele tava incrédulo, ele, sabe, tipo, não tava querendo acreditar que de fato tinha acontecido aquilo. Aí eu li isso daí, eu falei, Wayland. E eu anotei o nome dele. Mas eu não fiquei com o coração. Digo mais. Este Hoje, Ele os estava seus querendo antepassados racionalizar. me tentaram. Ele tava querendo, Quando é me por isso que eu não aprova. falo muito, porque quando eu falo eu me empolgo. Ele tava querendo racionalizar uma coisa que não tem como ser racional. É sobre Deus, não tem como ser racional. tem. Não, Mas eu entendi o que você quis dizer. Não, Enfim. tá, vai. Mas fala aí, e digo mais? E digo mais o quê? Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. eu achei isso legal. Tá, mas por que isso é direta pra mim? Eu tô sentindo muito direta. uma Você- tensão aqui. É porque será que seu coração continua endurecido? Não, mesmo É que a depois cura, de a carapuça tudo? serviu pra mudar. Será que Deus tá tendo que reforçar? Não, não precisa, já falei. Não Deus parece. sabe. Deus sabe que eu não preciso. Olha aí. Tá vendo? Ai, Deus mata. Deus sabe que eu não preciso. Não, mas já. Pesado, né? Aham. Eu falei A gente pode pular pra ele aqui, que a gente pode legal, pular- ele vai dar isso daqui, que legal. A gente pode pular pro versículo. Não podemos pular. Desenvolva. É muito interessante porque. Porque é sobre você. Ó. Muito legal. É muito interessante porque 2 horas da tarde eu rindo, lendo isso daí e Meu Deus lembrando do céu. dele. Caramba. Assim como diz o Espírito Santo, é bacana que tecnicamente, metaforicamente, aqui o autor, o escritor, ele incorpora como se fosse o Espírito Santo. Ele começa a falar na primeira pessoa, né? Nosso querido professor de português aqui. Na primeira pessoa do singular, mas usando... Português? Ele é de inglês e português também. Ah, legal. Tu não é de letras? Inglês só. Só inglês? Seu fraco. Mas eu te amo. Meu Deus. O cara sabe, entende tudo de inglês e não entende português, gente. Fala cérebro. Mas isso não quer dizer que ele não entenda português. O cara que eu já vi falando riscando. Para de Não. julgar nosso povo lá do Pará. A gente fala assim? E a gente Tá, não, vamos ele focar, tá. não, vamos vamos focar. desculpa. Uhum. Aham. Onde vocês vão passar? O pessoal vai ouvir no áudio. Ué, o que é isso? Aí eles com o fone. Ai, é Deus falando com vocês. Eles falam como se fosse 1000 pessoas assim. Aham. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Glória a Deus. Eu digo por experiência própria, não é bacana endurecer o coração. O faraó também fala por experiência própria, não endureça o coração.
Porque isso Não. vai impedir vocês de Mas aproveitar olha o descanso que Deus tem pra dar. Olha só, é muito Ouviu, legal. né? Por favor, deixa eu Tá terminar aqui. Para de Tudo mandar diretas pra mim. Eu gosto. Não é direta, é direta mesmo. Que coisa, hein? Ó, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Igual como na rebelião. Que rebelião? Que o próprio povo de Israel fez. Que aconteceu durante a provação no deserto. E olha só, ele coloca como se fosse provação. Não fosse apenas o caminho, fosse uma provação já. Deixou de ser caminho. Cada murmuração deles. Deixou de ser caminho a partir do momento da murmuração. Desculpa. Deixou de Da ser ingratidão. caminho a partir do momento da murmuração Mas do sabe o que povo. eu achei, tipo, intrigante? Porque, tipo, não é pela falta, é pelo excesso. Eles tinham constantemente os milagres de Deus, tudo que Deus fazia, e ainda assim, eles endureceram o coração deles. Não, mas é muito legal isso daqui, ó. Sabe, Ó, tipo, olha, é muito legal porque no versículo 9 se ele fala tivesse assim. falta, aí sim. Tipo, o deserto lá era um deserto de pedras. Não era deserto areia, era de pedras. Então, em um dia que eles andassem com os calçados deles, já era pra se desfazer. Eles passaram 40 anos com o mesmo calçado. E, tipo assim, não foi por falta. Sabe? Foi por excesso. Tipo, eles tinham, e ainda assim, Aí, é muito nós. Bom, já ia falar. É muito nós. É muito legal. Aham, é muito nós. Tipo, Nossa, como que nós podemos ter assim? Se vocês não estiverem ouvindo a voz dela, ela fala muito baixo mesmo. Como uma verdadeira psicóloga. Legal. Como uma verdadeira psicóloga. Ela fala muito baixo. Tá, esquece, vai ser Tá, uma coisa rapidinho. baixa. Tu literalmente tá falando assim, essa parte que tu falou agora é o versículo 9. Por quê? Onde os seus antepassados me tentaram, ou seja, eles ficaram tirando com a minha cara, pondo-me à prova, apesar de, e ele vai falar, apesar de, durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Aí entra uma coisa e volta a primeira frase que eu falei logo no início, não sei se vai estar lá no vídeo, mas está lá no início, Se a gente enviar, vai. a gente não perca aquele brilho que a gente tinha, que a gente não perca aquele brilho que a gente tinha quando a gente ouviu Jesus pela primeira vez, quando a gente ouviu Deus pela primeira vez. Porque não existe nada pior do que tornarmos uma coisa comum algo extraordinário. Não existe nada pior na vida de um cristão do que tornar comum aquilo que é extraordinário. Ok? E não estou dizendo por favor, entendam, não é buscar todo dia o extraordinário. Nós devemos buscar Deus todo dia no ordinário. Sim. É fato isso. Devemos buscar Deus todo dia no ordinário. Mas se que encontramos Ele no ordinário, sabemos, isso é uma experiência extraordinária. É tornar extraordinário aquilo que se torna comum para mim. É você achar extraordinário você respirar. Quem acha extraordinário respirar? Não, ninguém. Porque a gente respira automaticamente, é uma coisa ordinária pra gente que a gente nem liga mais. Não, ontem eu fiquei muito feliz por conseguir. Depois que eu vim do hospital, eu fiquei muito feliz. Eu fiz nebulização lá. Eu fiquei ontem noite de manhã cedo. Quase morreu, muito, né? muito feliz. Tipo, Quem estou passou respirando. por esse momento Obrigada. assim, né? É Aham. só nesses momentos que a Sim. gente entende. Quando A nós gente temos a lembra. falta. Exatamente, a gente lembra quando temos a falta de algo ordinário na nossa vida, entendeu? É tipo a sua saúde, você sente falta da sua saúde porque você tem o tempo todo. Quando lhe falta, você fica triste porque você perde dinheiro, mas tudo bem. Entendeu? Então, pessoal, Cristo, aqui o autor, está falando para nós. Deus se irou contra eles. Por quê? Porque eles pediam coisas mais extraordinárias, ficaram tentando Deus, no momento que Deus já estava lá se mostrando. Acho que é mais extraordinário. Até só pra. Não, porque foi 40 anos. Vamos lá. Quem não acharia extraordinário a Cara, primeira eles vez? queriam comer a comida do Egito. Não, vamos lá. Coisas banais. Não, vamos lá. Sendo que eles tinham maná Não, todos os dias. Corvos vinham do céu. Só disso. vamos lá. Não, aqui o autor não tá nem falando disso. O autor não tá Não, eu sei, mas tipo, dá de pensar. Não, vamos ficar só aqui. Vamos ficar só aqui. O cara tá literalmente falando, olha, durante 40 anos no deserto, inexplicavelmente, tinha uma nuvem enorme somente em cima do povo de Deus o tempo todo. Eles andavam, a nuvem se movia junto com eles.
e não deixava ela queimar a cabeça deles durante 40 anos. Em nenhum momento a nuvem sai de cima deles. Mas de noite, onde é muito frio, a nuvem não adiantaria. E tinha um troço gigantesco de fogo. O troço é o termo que Paraense usa para dizer uma coisa. Algo extraordinariamente grande de fogo em cima deles o tempo todo. Quem não vai achar extraordinário? Quem não vai achar isso incrível? Mas eles se habituarem com o extraordinário, todos dizem, nuvem tá aqui, já se tornou algo comum para eles, algo que é extraordinário nos primeiros dias, provavelmente eles ficaram muito espantados nos primeiros dias, vamos falar a verdade. Teve lá seu, uau, teve seu espanto, nossa, isso é demais, isso é incrível. Mas depois de um tempo, legal, tá aí. É tipo aquele iPhone 17 que você quer, de repente consegue, no primeiro dia fica, nossa, olha como é incrível, olha como é demais, não sei o que. Aí passa um mês, nossa, é só iPhone 17, quero 18. Entendeu? Sim. Então é mais ou menos isso que a gente não pode perder. O audiovisual, vocês perdem muito fácil o encanto de vocês por uma coisa. E vocês, como cristão, não podem perder isso. É muito complicado. E isso é tão complicado por nós sermos humanos, descendentes de Adão. Nós sempre queremos algo a mais. Temos o paraíso, nós temos a perfeição à nossa disposição, somos perfeitos, e mesmo assim ainda quero um fruto único que eu não posso comer, eu quero aquilo. Acho que isso bate diretamente em nós que somos cristãos. Eu não estou falando das pessoas do mundo, estou falando da gente como cristãos, como evangélico, como imitadores de Cristo que nos proclamamos, a dizermos que, olha, eu sempre quero algo a mais. Nem que seja o que esse mundo me oferece, e nem que seja aquilo que eu acho que Deus tem que me oferecer. Eu sempre espero um avivamento, novo avivamento. Sim. Sendo que todo dia eu poderia viver avivamento, ou eu posso vivendo avivamento todo dia e não perceber isso. Sim. Na verdade, eu sempre quero uma renovação de glória sobre a minha vida, uma renovação de poder, ou um batismo do Espírito Santo, sendo que, tipo, o fruto do Espírito deveria se demonstrar no dia a dia, sendo paciente, longânimo, calmo, pacificador, ser amoroso. Não, mas eu quero ver, eu preciso de algo extraordinário que provo que eu tenho, olha só, mas eu já sou bom, eu já sou paciente, então, tu já tem. Não, mas eu preciso de algo eu preciso de uma placa que caia no céu e de repente ela pegue fogo em cima de mim, eu caio na minha cabeça para mostrar que é Deus falando aqui em Hebreus 3, falando, vocês não precisam disso. Vocês já me têm no ordinário. Eu não quero que vocês sejam igual aquele povo de Israel, que me tinha no ordinário, tinha o que eu podia oferecer para eles no ordinário, e mesmo assim queriam mais. E isso irrita a Deus. No versículo 10 ele fala, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração... A minha tradução diz, por isso fiquei irritado com aquela gente. É muito legal. Aquela gentinha. Tipo, raça de víboras. E Deus disse, o seu coração está sempre se desviando. Ou seja, Deus não fala, se desviou. Tá totalmente errado, tá longe. Não. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Cria um ciclo. Um ciclo que muitas vezes nós vivemos, né? Um ciclo que muitas vezes eu já vivi. Eu admito isso. Quantos de nós já vivemos esse ciclo de querer algo extraordinário? Deus viu, Deus fica, nossa, Deus está comigo. Aí de repente aquilo se torna algo de um novo. Você acha que esse termo aí, ele quer dizer que ele vai e volta, ou como se ele tivesse cada dia mais se afastando, sabe? Não, eu acho mais que porque, tipo... Da ideia de incredulidade, sabe? Da ideia de incredulidade aqui, tu dizes? É a ideia de incredulidade, De total incredulidade? Aí, tipo assim, ele tá cada dia mais perdendo, sabe? Tipo, mais distante. Está no nosso meio, mas cada dia mais se perdendo, sabe? A gente tá tão acostumado, tipo, é tipo um culto. Tu sabe como acontece a liturgia do culto. Então tu chega ali pra te... Algo habitual. Tá vendo o mover de Deus. Tá vendo, mas tipo, tu tá tão acostumado com aquilo, tu tá perdendo a incredulidade, a fé em Deus e no que ele pode fazer, que tu vê e é tipo, é só mais um culto. É igual como ela falou ali, eles não tinham, eles poderiam reclamar
ele não podia reclamar da falta, porque ele sempre tinha, entendeu? Você sempre falou, teve. Na verdade, às vezes não era nenhum ordinário. Deus revelava e fazia muito mais feito do que hoje, que ele faz hoje. E eles Mas continuavam mesmo não assim, crendo. eles continuavam se afastando, Eles se desviando, acostumaram de com tal aquilo. modo que eles, como Que o ele coração finaliza, deles- né? Uhum. Que eles não reconhecem o caminho, entendeu? Para eles, cara, Uhum. eles estão perdidos. Tipo, se afastando. Se perderam Bom, no, gostei. Você tem. Enfim, se perderam no maravilhoso, no algo maravilhoso. Você, tipo, tem dois cenários, assim, né? Você tem o extraordinário ali, mas você tem um extraordinário que aos nossos olhos, talvez os olhos deles não seja tão extraordinário assim, né? Tipo assim, você tem a coluna de fogo, você tem a nuvem, O só que pão todo dia. aí você tem um brotando. maná, sabe? Tipo, você tem um maná todo dia. Tu sabe que não vai faltar, Sabe, sabe que tipo, vai tu sabe ter. que não vai faltar. Então, tu não Mas vai aquele maná todo dia, aquele pão que dá de cada dia, Deus nos dá hoje, né? Aí aquele pãozinho, tipo aquele maná todo dia, você pode até olhar para o fogo e achar isso extraordinário, mas o seu pão de cada dia, você tá achando ali, É só mais um pão. É só sabe? mais Tipo uma assim, carne. é só mais um maná. É aquele tipo, você vai sair para trabalhar, você tem o seu almoço, você tem seu lanche, você não te falta, sabe? Mas o que você quer é sempre o luxo, sabe? Tipo, você quer algo a mais. Tu tem Nunca tá maná, mas não tem satisfeito. cebola, entende? Então, tipo assim, eu tenho um pão, mas eu queria uma pizza, sabe? Tipo assim, óbvio que eu tô sendo... Sim. Tá sendo muito bom, porque eles não queriam pizza. Eles não queriam, eu tenho pão, eu queria pizza. Não, eles queriam, não, eu tenho pão, eu quero um pouquinho de lixo Assim, que tinha no você tem o Egito. necessário... Sinto falta do lixo, né? Você tem o necessário pra viver, e não era Tipo, ruim, sabe? Eles falavam que era saboroso. É tipo assim, quando eu era do mundo, eu fazia isso, aquilo, tipo, uma Corria da saudade, polícia, mas, cara, você tá vivendo extraordinário. Eu prefiro a visão de vocês, muito boa. Gostei muito disso. E realmente é... Será que a gente... E aqui no... Eu acho que tu vai falar do 11. Não, pode gostar. Tipo, ele fala assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E aqui ele nem tava falando, tipo, da Terra Prometida. Da terra Era prometida literalmente dele, descansar nele. nele. Acho que excede todo o entendimento. Eles não teriam aquilo porque eles Exato. não estavam Muito bom. conseguindo contemplar que eles tinham aquilo. E também nós, né? E claro que ele vai falar a partir do 12 esse entendimento, mas se a gente for realmente... depois ele fala, né? Por isso, cuidado, irmãos, de cair nesse... Nós somos se engana, né? Então, aí viria a minha Exato. pergunta de agora. Será que nós, se fôssemos o povo do deserto naquela época... Com certeza a gente faz isso hoje. Exato, por isso que ele fala aqui, ó, cuidado, porque a gente... Não, eu acho que nós Pode faremos cair. pior. Aí Ou nós fazemos pior. vai entrar algo no... Eu não acredito que eu faço pior. Vai entrar algo no versículo 13. Aí vai entrar algo no versículo 13 que você vai falar. O 13 é bom. Porque, eu gostei, tipo assim, é ó, um ponto alto pra mim. diferente da realidade, é tipo um contraste, né? Tipo assim, diferente da realidade do povo no deserto, que se irou num estado de paz e descanso. Obviamente ali era descansar no Senhor, era a esperança, né? Tipo assim, a grande esperança, né? da nossa vocação e tal. Né? Tipo aquele cenário escatológico que a gente vê hoje. Ele esperava mais ali no povo, era o Canaã, só que aqui ele pega essa realidade e traz para Cristo, e lá no final ele vai dizer, né, que eu não esperava, é uma construção que era por Deus e não por mãos humanas, sabe? Era uma realidade diferente, assim, tipo, era o leque se abrindo, a revelação se abrindo, né? Tipo, as escamas saindo dos nossos olhos. A terra de Canaã. Vai existir uma outra terra, né, que Celestial. celestial, que ele está trazendo sobre o celestial aqui, Sim. essa realidade celestial. Tu apaga o quadro com a mão, né? Pode ir. Eu fiquei olhando como é que ele E o conseguiu se versículo sujar, e depois 13, eu lembrei que ele é professor. Vem justamente quando o 12 fala isso, olha, cuidado, irmãos, por favor, tenham cuidado com isso. O versículo 13 vem dar uma receita de como podemos fazer isso e como é. Boa. Posso... Eu gostaria muito que você, Eliseu, explique isso. Igual você falou ontem comigo lá, aquela sua explicação vai ser muito interessante sendo aplicada aqui. Seria melhor você falar.
Eu vou falar o 12 e você explica. Esse aqui eu vou Olha que eu colocar escrevi. Olha que eu escrevi. 13. tela preta e o versículo. Vou tentar. Versículo 12, de toda essa construção que ele estava Não, eu vou postar o tela preta. Ah, tá. versículo 13. Vai lá. Olha o que eu escrevi Pode aqui. falar. Não há nada de mais perigoso do que se acostumar mais com o sagrado. Que isso não. Consagrado. Que isso não mexa mais com você, uma coisa assim. Eu me perdi agora. Mas enfim. Ai, Era legal. Não tá. Olha só. Aí, não, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha só, é aí que ele fala, né, sobre, tipo assim, e qual que é a solução para isso, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha esse coração perverso. Que coração perverso? Ele fala aqui, né, em tudo, e ele usa o Salmos 95, né? Aí ele vai trazendo toda essa revelação, toda essa realidade do deserto, deles 40 anos no deserto e tudo mais. E tipo, de o povo sempre querendo mais, sempre afastando, né, da realidade, desobedecendo a Deus, incrédulo com aquilo que Deus tinha prometido, a promessa. Né? E falou assim, e como? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Vai. O encorajem-se aqui. O teu tá encorajem-se também? O meu tem coragem. Uhum. O teu tá qual? Pode Qual ser tá a versão? exortai. Eu prefiro o exortai. Eu tava falando com ele do exortar, que, tipo, traz uma coisa pesada, né? Tipo, Não, só pro é muito pecado. interessante. É muito sabe? interessante isso, Ah, porque tu ontem foi uma pecou, eu coisa que vou eu te perguntei exortar. pra ele ontem. A gente conversou. Leite. A gente começou a conversar sobre isso ontem, não foi, Luiz? Rapidinho, a gente deu uma, bem de leve mesmo. Paracaléu, né? Qual foi a mensagem que eu te mandei? Qual foi a palavra lá do grego que tem? Dica pra mim. Pá. É porque, tipo, Paracaléu. eu fiz toda a minha anotação no celular, né? Mas tá lá, eu mandei pra ti, ó, porque tá no original grego, blá blá blá. Tá em ontem. Então, tá paracaléu, mas lá no. Acho que vai estar paraceleite. Mas no meu tava Paracaléu, na primeira tradução que eu vi, que foi uma das traduções das melhores que eu vi. Na minha, tô falando na Bíblia de estudos, tipo, calma, não sou tão fluente quanto você ainda. Mas o Paracaléu lá é um chamado sem desistência. É um... Não, é por causa agora eu tô olhando pela janela acesa lá em cima, olha lá. Apagou a luz agora. É por causa agora que o foco ficou lá, olha lá, acendeu de novo. Um ponto. Acendeu O lá. papai que falava assim, eu falava, pai, mas eu tenho vergonha de ir falar no púlpito. Ele falava, minha filha, pega um ponto no final da igreja e fica olhando pra esse ponto e aí você fala. Eu falei, não é Dica tão pra fácil. vocês, agora você tá olhando pra câmera, dica pra vocês aí, ó, que querem começar a pregar, cantar em cima do púlpito. Eu falava, rapaz, Tem que fechar os olhos. vergonha, foque em um ponto lá longe. Ele falava pra me olhar no extintor, lá dentro da igreja. Mas realmente eu tô olhando lá pra cima agora, é isso que... Tudo bem. Então, esse Paracaléu aqui é um chamado, ele é um convite a você estar com alguém caminhando lado a lado. É quase como se fosse o mesmo significado de discipulado. Entende? Aquele meme, não sei se vocês viram na internet. O que é discipulado? É você estar aqui em cima e tem uma pessoa aqui embaixo e você descer pro lado. Discipulado. Quando encoraja os outros é o quê? Exatamente Como isso. é? Quando a gente encoraja os outros. É o Paracaléu. Na tradução é justamente isso. Olha só. Ele não entendeu? Não entendi, desculpa, vai. Agora explica. Não, nada. Ela quis dizer o seguinte, qual a diferença então? Deixa eu ver. É a mesma coisa. Entendeu? Descer. Ele compromete. Meu Deus. Só que assim, ó, vamos lá. Vamos entrar na realidade agora do texto. Não, peraí, deixa eu explicar. Pô, não tem nada. O que é que tá fazendo? É que vocês estão tirando meu foco também. Não Vai, perde vai. teu foco. Mas isso que o autor tá dizendo aqui é, pessoal, por favor, é longanimidade, compaixão, é ter amor.
É aquela chamada não para brigar com alguém ou chamar a atenção de alguém e dizer que tá errado. É você dizer, vamos caminhar junto. Se você não sabe isso e eu sei, eu te ensino. E eu vou ter paciência ao te ensinar tal coisa. Ou seja, o autor tá falando aqui, olha aqui, ó. Tem alguns de vocês aí, porque o autor não escreveria isso daqui se não fosse levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, para o Espírito resolver algum problema que está acontecendo lá. Ok? Isso a gente pode concordar, né? A gente pode concordar que provavelmente os hebreus estavam vendo essa situação. E ter algumas pessoas começando a se acostumar com o extraordinário e começando a se perder aqui. Aí ele fala, vai chamar essa atenção, ele fala assim, olha, e vocês que sabem mais um pouquinho que os outros, peguem esses outros e não briguem com ele por eles não saberem. Chamem para perto, ensine-os. Andem lado a lado. Exorte-os. Aí vem a palavra exorte. Caminhe lado a lado. Cuide. Corrija se for necessário, mas em amor, em paciência. Como Paulo escreve. É por isso que eu digo que Paulo, eu tenho quase certeza que Paulo escreveu essa carta aqui, porque alguns termos que o autor usa é muito parecido. Lembra muito. Por favor, eles andam no quarto. Não acaba com os sonhos dele. Não acaba com os sonhos. E é bacana que ele fala assim, encorajem-se, exorte-os uns aos outros todos os dias. Caminhem lado a lado um ao outro todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Não deixem para fazer isso amanhã. Não deixem para começar esse projeto semana que vem. Não deixem para tentar fazer um grupo de estudo na igreja daqui a um mês, montar todo o projeto. Ei, meu irmão. Olha, eu falando igual papai agora, né? Ei, meu irmão. Papai que fala. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. Essa situação é hoje. Com pouco que você sabe, você deve começar a exortar aqueles que sabem muito menos que você e aprender a ter também um coração ensinável com aqueles que sabem muito mais que você. Até para tirar um pouco da carga dos nossos líderes, vamos colocar esse mesmo. Vamos colocar esse mesmo, porque ela me mandou um texto hoje muito bacana no WhatsApp. Mas não presta linha de raciocínio. Vamos lá. Não, porque Moisés peraí, só terminar aqui rapidinho. Segura o raciocínio, por favor. Porque na vez estava Eliseu agora. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sejam. Não, pior que aqui tá seja mesmo. Seja. Porque seja, não existe seja. Não existe seja. Foi mal. Mas depois corta. Como ele disse? Seja. Como que é? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vou ter trabalho. Vai ter trabalho. Umas brincadeiras da colégio. Então, vamos lá. Existe a possibilidade, no momento que eu não tenho um coração ensinável, Cara, vou ter que assistir o pecado endureceu meu coração, porque eu não tive o coração ensinável. Eu não quis aprender tal coisa. Eu não me deixei e não me permiti ser ensinado para aqueles que sabem, mesmo que um pouco mais do que eu, ou que tem mais experiência do que eu nisso. Não tive humildade, né? Exatamente, falta de humildade. A gente está segurando aqui no versículo 13 agora e dizer, por favor, assine o que Ele você vai daria falar. um bom locutor, né? Eu já digo, mas eu posso falar outra coisa. Fala. Estamos segurando no versículo 13. E, de novo, vamos voltar à realidade do texto. Isso que você ia falar. Antes de a gente puxar para a nossa realidade, porque existe uma realidade aqui. Quando se fala em Moisés, qual é a primeira coisa que você pensa? Mar Vermelho. Agora, o que o judeu pensa? Líder, sacerdote. Não. Legislador. E o que o legislador faz? Legislador tem a ver com Impõe a lei. Perfeito, né? Lei. Uhum. E há uma realidade. E aqui é uma realidade onde, pensa assim, hoje, no nosso dia de hoje, é o quê? Cristo, né? Sim. Cristo, supremacia. Quando um judeu, Jesus é acima de Moisés, Jesus é acima de quê? Jesus é acima da lei. Da lei, né? Então, você tem uma realidade onde o povo naquela época, essa realidade aqui dos hebreus, eles estão voltando para onde? Eles estão na comunidade de cristão, eles estão voltando para onde? Para a lei. Calma, não entendi. Vamos lá, tá querendo dizer que esse povo aqui já conheceu a graça, Sim. está querendo voltar para a lei. Tende a voltar para a lei. Eles querem voltar para o judaísmo. Isso.
Não, Eles Pra ler. voltam. Não, eles não deixam de ser judeu, Eles mas Não, tipo assim... não, mas assim, eles conhecem a graça. Eu anotei. Super. Tá, vamos lá. Não, vai, continua que eu vou procurar. Tá querendo dizer então que eles conheceram a graça, usufruíram da São graça, cristãos, né? Então tô aqui. mas o coração deles, inconscientemente ou conscientemente, estava Sim, se voltando sempre para tende a se voltar para a lei Tá falando como que fonte de salvação, né? Tá querendo falar que isso se aplica a nós? Com certeza, né? Tu achas? Mas, ué, não era pra nós focar. Não era pra gente ficar no Então, aí que tá. contexto do texto. Aí que tá. Entramos na realidade do texto. Texto. Mas Aí aí que a gente fala. vem traz pra nós. E não só isso, você tem essa realidade da incredulidade, porque aí é o ponto, né? Tipo, qual que você tem duas realidades? Tem uma que você se agarra, a incredulidade, né? Como você se agarra à incredulidade e você volta totalmente para realidade distante de Deus, assim, no sentido secular, digamos assim, né? Tá. Secular. Só que você tem uma outra realidade quando você entra na credulidade. Você sempre tenta agarrar a outra coisa para a sua salvação. Entende? Então, tipo, ou eu me afasto e, tipo assim, não quero saber de Deus de nada e vou viver a minha vida querendo, desejando sempre o Egito. Mas em outra realidade é você sempre se desejando as suas práticas, aquele seu sistema religioso ali como fonte de Aquelas fé. regras. As regras, o sistema levítico, né? Eu achei o Mark Knight traz bastante isso. Volta aquela. Acho que foi no mês passado que a gente teve o Unity Day, quer dizer, o PG. E a gente falou alguma coisa sobre o coração do humano é sedento por regras. O nosso coração ele busca regras o tempo todo. A gente busca ser dirigido por algo que deixe o nosso consciente pensar, não, se eu seguir isso daqui à risca, eu tenho a possibilidade de dar Eu certo. esqueci Posso até dar que um negócio pra Pode. você? Eu quero dinheiro. se Fora, possível. mas uma coisa interessante que eu vi, eu estava lendo um livro, e nesse livro ele dizia o seguinte, ele tentava explicar a diferença ali de ética, moral e tal, para trazer uma ética cristã e coisa do tipo. Ele trazia o seguinte, quanto menos falta de ética, mais regras. Entende? Então, tipo, ele tratar a ética e a moral como algo mais contemporâneo, no sentido, ele, tipo, separa a ética como um bem e mal e moral como um certo e errado, Uhum. saca? Aí fala assim, ó, quanto menos ética nós temos, né, quanto menos ética temos, isso é vice, quanto menos ética nós temos, mais regra nós precisamos. Entende? É como se assim, ó, quanto menos realidade de Cristo, fazendo assim, quanto menos realidade de Cristo nós temos, Mais precisamos de regras para mais tentar nós nos precisamos de achegar a eles. regras para tentar se segurar na nossa falsa espiritualidade. Boa. Entende? Por Então, favor. Faz um tipo, clipa. existe Clipa muitas- aí, tropa. existe muitas circunstâncias assim, nessa época. Seja você coloca ela em esse texto, sei lá, 65 depois de Cristo ou 90 depois de Cristo, independente. Só que nesse meio tempo você tem uma realidade muito grande de conflitos na igreja. Aí você tem, de repente, uma realidade onde o seu Cristo morreu, você diz que ressuscitou, beleza, a gente crê nisso, muitas pessoas creem, mas aos nossos olhos nós vemos sempre Roma ganhando. César está sempre no poder e vencendo tudo que é batalha, né? Nossa. Então, em vez de a paz que Cristo, sei lá, o evangelho de Cristo que ele pregava, que radicou nossos corações, seja do judeu, seja do gentil, mas a gente olha para o evangelho de César, a gente vê sempre ele com poder, sempre trazendo para si povos, línguas e nações, sabe? Povos e nações. Aí qual que é a realidade do judeu? A primeira coisa que o judeu vai fazer, nossa, Cristo? Então aonde eu vou me apegar? No sistema o quê? Levítico, né? A minha fonte de salvação e Que regra. traz segurança. Que vai trazer segurança. Então, tipo assim, aí ele vem trazendo aqui, olha, Cristo é acima de tudo. Então você vê ele trazendo Cristo acima de tudo, cara. Tudo do que é relação ao judaísmo. Até aquelas regras que dão aquela falsa sensação de segurança Sim. para o povo.
Porque ele fala assim, o Moisés, o que Moisés proclamou, o que Moisés estava revelando, a casa que Moisés estava cuidando, Cristo, ele é o herdeiro, mas não só isso, porque a mensagem de Moisés, a lei, ela aponta para uma pessoa, Que é o próprio Cristo. que é o próprio Cristo. Entende? Tipo assim, aí diante dessa circunstância, cuida, irmãos, para não ser que nem eles. Tipo assim, eles viram o Deus agir, mas por causa da sua incredulidade, por causa das suas confianças, né, do seu conformismo, porque naquela época, ali o pessoal no deserto, onde era o conforto deles? Era o Egito, certo? Apesar de eles serem escravos, eles estavam, tipo assim, o conforto deles ali, a realidade deles era aquela. Então, tipo assim, eu tô desejoso pelas cebolas do Egito. Tá, mas beleza. Eles sempre querem desejar as coisas antigas. Mas só que eles se afastando cada vez mais de Deus. O povo dessa época tinha lei, estava Cristo, a revelação exata. Capítulo 1. Já conviviam com a lei há muito Entendeu? mais tempo. Mas vivia com a lei mais tempo, é onde eu vou me agarrar. Eu vou me agarrar à lei. Então E tá nós? falando que Eu sei que funciona. tá falando que aquilo que o ser humano sempre vai correr atrás daquilo que lhe oferece a segurança que ele Segurança. conhece. Que ele conhece. Porque, Ele tipo, mais- os hebreus que estão lá no deserto, que acabaram de sair do Egito, eles tinham a segurança de que, gostando eles ou não, sendo ruim para eles ou não, eles iriam receber a cebola no outro dia, os restos de comida, eles iam estar lá, iam ter. Eles gostam, sendo uma coisa boa ou ruim para eles, eles iriam ter aquilo no outro dia. Porque eles não iriam morrer de fome. Com Deus, certo? Era a dependência total em Deus, que na mente deles, se Deus dá alimento para eles, Deus não daria. É a insegurança de eu não saber o que vem amanhã. Eu acho que é até a consciência das próprias falhas, né? Tipo, não somos merecedor, talvez amanhã ele resolva não dar. Exatamente. É muito E aí- interessante, E né? aí que é o ponto. Estamos sendo que nem esses incrédulos, diante dessa realidade. Estamos cada dia mais, de vez de encorajando um ao outro para fazer o contrário, para ser cada dia mais incrédulo. Nossa. Que é verdade que, né? Nossa, que saudade da cebola do Egito, não é verdade? Nossa, verdade, né? Nossa, era tão bom. Não era tão bom? Não era? Cara, Parece que eu tô sentindo gosto. ô Joãozinho, não era boa a cebola? Tipo assim, a gente faz isso pro mal. Sabe, tipo assim, mas sempre... Nossa, tá vindo ali, velho. Olha, você é doido, né? Não dá não. Não, Mas aquele- eu ele- agora. Mas ele chama aqui, ó. Olha, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Aí que eu falo, né? Que aí o engajar, o paracalé, o paracalete ali, vai do... O que vai acontecer? Ele está no formato presente do modo indicativo, né? Do modo indicativo de formativo. O que isso quer dizer? É uma situação contínua. Tipo, se ela não tem Imperativo. fim. É imperativo. Do modo imperativo de formativo. E aí o que vai acontecer? É uma situação que não tem um final. Ela é sempre contínua. Por isso até tentar aqui, talvez ele traga todos os dias, né? Para dar para não precisar. Aí ele fala assim, todos os dias. É sem Pra trazer pausa, clareza, né? sabe? Tipo, cada dia mais. Tipo assim, encorajam uns aos outros, sabe? Assim, encorajam uns aos outros. Continuamente. Exortai uns aos outros. E essa exortação, ela é mútua. Porque eu estou exortando aqui e você está exortando aqui. Uma via de mão dupla. De mão dupla. Sabe, aquela exortação, aquele encorajamento que eu dou para você, ele vai voltar para mim a partir da sua vida. E assim vamos sempre crescendo, Nos encorajando, fortalecendo uns aos outros. É muito complicado. É muito complicado a gente, porque a gente tenta ao máximo se manter no texto que a gente está lendo, a gente não tenta ler outros textos. Mas a culpa dele é que ele solta só Uhum. 95 e só 95 aponta para ele. Não, e não só isso, Pra porque, números, tipo, que eu vi também. a tem gente uma não pode situação. entrar em outros textos, dá para tentar explicar algumas coisas básicas da fé cristã que muitas pessoas ainda não sabem. Porque, por exemplo, aqui esse texto do exorte aqui, do encorajam ao outro, aí tu falou agora da via de mão dupla, onde o Eliseu me encoraja, eu encorajo o Eliseu, Sim. cuido do Eliseu, o Eliseu cuida de mim, nesse sentido. Posso aplicar aquela frase de Cristo, bem rápido. É tipo, não julgueis para não ser julgado. Antes de abrir o olho do teu irmão, tira da tua. Tiago. Não é pra que... Aqui ele me lembrou Tiago.
Não é para que eu nunca diga que o irmão está errado, mas eu saber que o modo como eu falar, o modo como eu vou falar para ele aquela coisa, dói. Então eu vou modificar a forma como eu falo, não sem tirar o peso do que ele está fazendo, mas sabendo que existe uma possibilidade de correção e de acerto. Não com olhar destruir o ministério daquele irmão, mas com uma ideia de tipo, opa, eu posso trazer ele pro trilho de volta para continuar caminhando. Porque eu já passei por isso, ou eu sei o quanto dói se alguém fizer da maneira errada. Então, a gente tira sobre nós esse dever de o julgar. A gente tira, porque nós devemos julgar um ao outro. Devemos nos julgar e julgar um ao outro também. Mas, mediante as escrituras, exatamente, nós terceirizamos isso ou para os líderes, ou aí vai para o que você falou, nós colocamos esse peso sobre o líder, de que o líder tem que cuidar e tal. Não. Tô vendo que o Eliseu tá ficando com 2 ou 3 meninas ao mesmo tempo, tem que falar, não, irmão, divide. Brincadeira, tô brincando. Opa, não, perdão. Rapaz, corta essa parte. Exemplo agora. O Eliseu tá vendo que o Elia tá ficando com 2 ou 3 meninas. Vamos, como ele fala no texto, um exemplo mais seria da falta de fé mesmo, né? Da incredulidade. Então, eu não chegar julgando que de incredulidade, seria muito mais fácil. Eu acho que essa situação se aplica tipo assim, o Eliseu cuida de mim, eu cuido do Eliseu, faz isso lá, e o Eliseu chegar me ver com uma falta de fé e não chegar falando, olha só, o Eliseu tá virando ateu. Mas olha, irmão, o que tá acontecendo? Vamos acertar aqui, porque tá deixando alguma coisa aconteceu? Deus te magoou, se bem que Deus não magoou ninguém. Mas o que te levou, o que está te levando a tal pensamento de que Deus não é soberano e tal, essas coisas? É o modo de saber chegar como Cristo chegaria com alguém. Cristo não chegou julgando a mulher samaritana. Tem um outro ponto aí também. Por favor, rapidinho, entra aí. Tem um outro ponto também. Isso só é possível se enxergarmos uns aos outros como irmãos. Porque, tipo assim, ser irmão... Família. Exato, ser irmão não é apenas estar, tipo, eu vou pra igreja, ele vai pra igreja. Mas será que nós... Pai do Senhor, querido. Será que nós nos vemos como irmãos de verdade, de fato? Porque... Que tem aquela preocupação. Exato. Por exemplo, assim, digamos que eu sou uma pessoa que geralmente fala mal do ele por aí. Você nunca fez isso, né? Glória a Deus. Acho que não sei. Acho que não. Mas assim, digamos... Digamos que eu falo do mal do ele por aí. Beleza? Digamos que você sabe disso. Beleza? Aí fica lá e você fica na sua, eu fico na minha, aí fica alguma coisinha, eu fico procurando sempre alguma coisa. E às vezes nem é isso, entende? Só que aí a Mesli é amiga do ele. Beleza? Amiga mesmo, assim, irmão. Assim, você trata como irmãos, assim, em Cristo Jesus. Só que eu vejo ele de fato fazer algo de errado. Eu vou lá falar com esse cara. Aí eu vou lá chegar com ele. O que vai acontecer? Tu vai aceitar? Não, não vou aceitar. Tu não vai aceitar. Entende? Tipo assim, não tem como aceitar. Mas e se a Medley, vocês são amigos, chegar e trazer essa mesma ideia pra você? Você se trata como irmão. Além dela trazer de uma forma diferente... Não, talvez ela leve da mesma forma. Não, só que por ser ela, eu vi. Provavelmente sim. É tipo aquela situação que acontece com... Entendeu? Pra quem não sabe... Não vem ao caso. Não vem ao caso. O que eu quero dizer com isso? A nossa realidade é... Cristo é superior a todas as coisas. Correto. Ponto. Cristo, agora nós somos parte dessa era. A era onde Cristo inaugurou muitas coisas. A inauguração do reino de Deus. A inauguração do novo céu e da nova terra. A inauguração. Esse hoje aponta para a realidade de Cristo Jesus. Agora não é a realidade, não é a sombra das leis levíticas. Mas é que essa sombra agora chegou à verdadeira revelação. O profeta foi uma sombra para aquilo que viria. A lei era uma sombra para aquilo que viria. Essa revelação chegou. Agora esse é o marco de uma nova era. Era de Cristo Jesus. Aí, se fosse sensacionalista, aí vem da graça. Mas o que acontece? Vamos focar no texto do negócio de Cristo Jesus. E agora, por causa disso, somos
a casa de Deus, construída por Deus. Estamos em Cristo Jesus, agora somos irmãos. E nós devemos ter essa realidade Somos família. de sermos família, sermos Cristo, sermos irmãos, fazemos parte do mesmo povo de Deus. Agora fazemos parte do mesmo povo de Deus, é uma promessa sobre nós. Agora, sabendo disso, eu tenho que viver uma vida De comunhão. de comunidade, de comunhão uns com os outros. E da mesma forma, se eu for exortar de uma forma mais dura, ou se eu for exortar de uma forma de encorajamento, Vai ter validade. vai ter validade. Independente de quem seja, Independente porque de eu quem sou seja, irmão de todo porque nós mundo, somos irmãos. E eu vivo em comunhão com todo mundo. É tipo Exatamente. aquela situação da pessoa que disse que te odiava, mas aí tu foi e exortou ele e aí ficou tudo bem. É. Uhum. E tipo, tu falou, beleza, tu me odeia, mas eu continuo te amando. Não vou desistir de ti, eu tô aqui. Aí eu Aquilo, dei um spoiler gigantesco. aquilo validou tudo. Sim, Não, tudo tipo assim. Porque ele chegou com Sim, a arma e ele desarmou ele todinho ali. E aí ele viu ele com outros olhos, certeza. Corta isso de lá, tá? Por favor. Por quê? Eu não disse nomes. Eu fui ética. Uhum. Sem ética, com ética, menos regras. Menos. Então, Corta isso. Com Cristo, não precisamos de tanta ética. e é bacana de porque, tanta regra. porque a ética de Cristo, Não, a não. ética de Cristo, Não, a ética de Menos. Cristo, Fala de novo. tá falando menos. E Ah. E ele eu falou falo- assim, não, eu não tenho um erro de ter um... Vocês, falando dos erros. Falta de falar todos. Quase, hein? Oh, Jesus do céu. Corta isso. Isso vai pro YouTube, se cair, a gente já sabe quem foi. É, A primeira polêmica. Lembrando- Agora eu ia soltar, não é 13, é 12 mais 1. aí é muito legal Mas eu porque escrevo certo. Isso é engraçado. é engraçado porque, Depois tipo, é engraçado. Né? entra o que o Eliseu acabou de falar agora no versículo 14, que é: pois passamos a ser participantes de Cristo, que desde que, aí é bacana, vocês passaram a ser, ele falando, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, ou seja, se de fato vocês continuarem. Perseverarem. Aí entra Tiago. Então eu vou abrir minha A Bíblia. verança. Eu não acredito nesse si como, sabe, tipo, dúvida. Não, Sabe? não no sentido É de tipo dúvida. provação. É tipo, opa, se vocês ainda continuarem, não Isso. se de... É por isso que eu disse que entra Tiago, porque muitos É tipo- professam com a boca, mas não professam com a vida. Não, Que é aí em que Deus. tá, não é isso. Não é isso. Impossível. É realmente, é tipo assim, Impossível. você pega uma... Isso ficou tão claro. Olha né? aqui, olha aqui, ó. É você sair do ponto A e ali do ponto B, você vai demorar 5 minutos para chegar no ponto B, do ponto A ao ponto B. Onde Entendeu? vocês estão? No versículo 14. Ah, tá. Tem o ponto A ao ponto B, são 5 minutos de distância. Se tu for em linha reta. Mas eu pego até o fim. Entende? Entendo, mas eu não concordo. Não, mas pior que é Mas tudo isso. bem. Não, pior, infelizmente não tem como. Se tu for em linha reta, tu vai chegar no ponto B em 5 minutos. Andando na velocidade que tu tá andando. Mas se ele não for em linha reta, mas perseverar, Ele vai chegar, mas a gente tá falando do primeiro caso, a gente tá dando uma opção de porque desvio. você não quer. Só existe a possibilidade de andar em linha reta. Meu Deus. Só existe a possibilidade de andar em linha reta ou se Ai, enviar pra desculpa, mas a direita. minha revelação ficou legal. Diz que a revelação que eu recebi do Espírito Santo não foi isso. Mas é tipo, pois passamos a ser participantes de Cristo. Aí tá falando, olha, vocês vão ser. Eu não. Olha, aí eu vou te falar o que o texto tá falando. muito Vocês vão ter. simples. em- Agora mamãe. Irmã, nós estamos falando mal de você. Mas assim, quando ela falou assim, não pode ter falado com. O que era que ele tá falando? Eu esqueci agora. Sobre. Não pode ser só sobre a alma. Não pode ser sobre a só alma. sobre a alma. Mas é sobre a alma. Não é só sobre a alma. É sobre a alma. Entendeu? É a Onde alma. que é? Não é tão assim. Eu estava falando É, sobre aquele. Fato, Depois te falo. vamos Deixa eu mudar. ler aqui. Então, pois vocês são participantes de Cristo, vocês vão dizer, vocês vão chegar ao céu se vocês continuarem firmes, igual vocês estavam no início, logo que vocês começaram a acreditar em Cristo. É mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso, é isso. Ou seja, eu vou te dar um resumo. Vocês vão chegar no céu, vocês vão ter lá o coração de vocês vão subir. Se vocês continuarem crendo em Jesus,
como no primeiro dia que você creu nele, aceita Jesus. É só isso. É literalmente um resumo muito chulo, muito Se fraco. vocês permanecerem no primeiro amor. Dizer isso. Ainda não me convenceu, mas prossiga. Não querendo não deixa de ser perseverança, né? É a perseverança, porque ele fala aqui, ó, passamos a ser participantes de Cristo, Sim. desde que, ou seja, tem que permanecer, desde que, de fato, aí ele fala, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, ou perseverem até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Vocês confiaram em Jesus no início? Não pode perder essa mesma confiança quando tem que gostar da mesma coisa. Mas confiou em quê? Em Cristo. Não, tipo assim, de que ele pode fazer alguma coisa, Não, de que ele fez alguma coisa. Não. Qual a fé que tu tem em Cristo Jesus? De que ele é Cristo Jesus. Qual a fé que tu tem em Cristo Jesus? Qual a fé que tu tem em Cristo Jesus? Como assim? Qual a fé que tu tem em Jesus? Qual a fé que tu tem? Existe uma fé. Exato. Não existe outro tipo de fé. Qual a fé que você tem em Cristo? Olha que existe. Exato, só existe uma fé. E qual é a fé? Tu falou isso, só vou concordar com a... Por isso que achei graça. Tipo assim, eu vou me abster. Eu vou como? Tem que responder. Não, é porque a fé que nós temos é que ele é filho de Deus, ressuscitou entre os mortos e vai voltar um dia para nos salvar. Simples. Não existe outro tipo de fé. Ele é o Salvador. Essa é a fé que a gente criou no início, Aliás, no momento... ele nos salva do pecado. Não do pecado. Exatamente. Essa é a fé que eu tive no primeiro dia, quando alguém convidou, alguém quer aceitar Jesus e se reconciliar hoje, a gente levantou a mão. Abandone. Entendeu? Foi a confiança que eu tive naquele dia. Eu tenho que chegar no meu último dia de vida ou no momento do arrebatamento com essa mesma confiança do primeiro dia. Que é em Cristo. Exatamente. Que é em Cristo. É só em Cristo. Se resume a Cristo. Então não tem outra explicação, infelizmente. Não tem outra explicação. A perseverança nisso, né? Perseverança é Cristo. Do nada a gente cantou. Entendeu? Por isso que se diz. Se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Como na rebelião. E que rebelião foi essa? Não, e aqui, ó, a gente pode voltar pro versículo 6 aqui do 14. Ah, sim, volto. Volta. Faz a gente voltar pro 6. Lê lá o 6. O versículo 14, realmente. Voltamos lá pro versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. A gente pulou o versículo 6. Não. A gente tem conversado bastante. Tinha alguma coisa a falar? Mas é por isso, ele sabia que nós íamos passar despercebido, e daí ele traz essa ideia de novo pra gente falar aqui. Boa. Como sempre, Paulo ajudando a gente. Ou o Espírito Santo. É verdade, Espírito Santo. Mas com certeza, Espírito Santo. E é bacana porque, tipo, ele fala aqui, Tipo assim, se é que nos apegamos, se é que a gente crê mesmo, firmemente, a confiança e a esperança do qual a gente fica falando o tempo todo. Exato. Você fala que é de Jesus, você fala que é de Deus. Você crê, mas realmente tem a mesma confiança. Tiago, cara, não é possível que você não tenha lembrado disso. Pior que lembra mesmo, só que a gente não quer ficar falando. Mas pra quem não sabe, pessoal, a gente fez uma situação aqui, o estudo sobre Tiago. Tiago, depois não. Eu indico vocês estudarem Tiago, firmemente, tá ok? O Eliseu logo vai fazer uma imersão sobre Tiago também. Vão lá, comprem, ajudem o ministério do irmão de vocês. Porque recentemente você está comendo mortadela com farinha. Não, você já... muito bom. Assim faz mal pra saúde. Não faz não, para com isso. Isso é muito de Deus. Que? Saudade. Mortadela com farinha. De Deus, e não. açaí? Ou chibé? Glória. Chibé é bom também, tá? Botar açaí. Portanto, Vamos lá, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Calma. Contra quem Deus Você tá lendo onde? esteve irado Mas já. durante 40 anos. Não foi Nós contra falamos. aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Tá Nós certo. falamos, não. Então, Foi por 17. 16. Sim, mas é a 16. explicação. Eu Entendeu? dei 16. Tu leu? Uhum. Mas Só é segue a o fluxo. explicação como nós leu. a gente já explicou, botou só pra mesma situação. Ele falou isso logo. Ele falou isso no versículo tá. 7. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, aí versículo 8, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação do deserto. Ele realmente faz uma hipérbole, não. É o. Como é? Que é tipo de Metáfora. repetir.
Não, não é Não, na metáfora. metáfora não. Eu esqueci. Comparação. Não, Comparação. é tipo, ele faz aquilo que os poetas faziam antigamente, de repetir a mesma frase com o mesmo Ambiguidade. sentido, com outras palavras, Os hinos. para que o- ficassem gravados, né? O chip. O chip é... Pra gravar na mente da pessoa. Foi daí que iniciou o worship. Mas tem um termo exato para isso, o Rodrigo Silva fala muito isso lá nos podcasts deles. Não estou indicando vocês assistirem. Mas assistam, é muito bom. Com filtro, em nome de Jesus. Então, ele só pode repetir de novo aqui, olha. Novamente, não endureça o coração de vocês, igual aquele povo fez lá na rebelião. Beleza? Show de bola. Versículo 16. Eliseu, por favor. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Ui. Isso aqui é para acabar com a gente. Iniciaram o processo, mas não terminaram ele por causa do seu coração. Por causa da sua incredulidade. Aí tem a continuação no capítulo 4, né? Tipo assim, é literalmente a continuação disso, mas... Semana que vem estaremos juntos. Já? Mas- Vocês já acabaram? Não, mas é por causa que, tipo, o que o autor aqui ele fala assim mesmo. Isso aqui é tipo um manual É. para que eles não se tornem, para que a gente não se torne como Aí pergunta, nossa, quem foi aqueles que se, quem foi que se coração rebelou? endurecido. Quem foi aqueles que se rebelaram? Quem foi que teve o coração endurecido? Verdade, Justamente rebeldia aquele- contra Deus, É. incredulidade. Aí Esses pecado foi o que eu capítulos já anotei inteiros. aqui, ó. Uhum. Tipo, quem foi esses que se rebelaram? Foi justamente aqueles que viram a glória de Deus. Quem foi esses que duvidaram? Foi justamente aqueles que viram a mão de Deus agir sobre a vida deles. Quem foi aquele... Que desobedeceram, deliberadamente. Quem foi esse? Bacana o que ele falou. Quem foi esses que Deus esteve irado? É legal de falar. Quem É. foi? Foi aqueles lá que foram eles. foi aqueles que os corpos que eram no deserto desceram, tanto que eles morreram no deserto. Né? Não, tipo, Deus deixou eles lá morrerem. foi literalmente um cemitério, né? Que Ah, de ficaram muita lá. gente. Sim. Nossa. De muita gente, não só dele. Estamos falando lá, gente. Sim. Estamos falando de milhões. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Entendeu? Vemos assim que por causa da incredulidade, esses que fazem tudo isso, A desobediência deliberada gera incredulidade. E a incredulidade nos priva do descanso proposto por Deus. Repete de novo mais alto aí. É, mais alto. leia aí, Paulo. que Não você vai escreveu. sair mais a mesma coisa. Não, só ler. A desobediência deliberada gera incredulidade. E a incredulidade nos priva do descanso proposto por Deus. Amém. Muito bom. Amém não. Amém, oráculo. É. Não, mas isso daí... Tá bom, Stone. Mas é uma realidade. É isso que ele quer trazer aqui pra gente. E a verdade é, E aí eu reforcei. A exaustão verdade, é. causada pelo povo prejudica os nossos líderes. Nós não falamos disso. mas Que não o acho que povo não é achou... Eu sei que não tem a ver, Não tem mas... nada a ver aqui. Mas a realidade é, em quem, onde nós estamos colocando a nossa esperança? Onde temos depositado a nossa fé e nossa esperança? Porque você pode até ver muitos milagres acontecendo na sua vida e, cara, Acontece. isso não te faz permanecer. Porque quando você não for ter mais necessidade de milagres, o que vai te fazer Manter você lá. permanecer, te manter lá? Se Cristo não for superior aos próprios milagres, se Cristo não for superior àquilo que você vê de extraordinário, não tem nada que te faça permanecer, Bom, sabe? sim, E sim. tipo, isso é uma realidade. Porque se Cristo é maior do que até a própria lei que apontava para ele mesmo, porque ele é. Sabe, se isso não aquecer o nosso coração e não manter a nossa chama acesa, tá ligado? Que é o tema da galera que tá sempre pregando esse texto, o que acontece? Incredulidade.
Viveremos buscando avivamento, em cima de avivamento, em cima de avivamento, e nunca veremos quando o verdadeiro avivamento chegar, porque a gente vai estar tão acostumado a procurar mais avivamento, que se acontecer avivamento, a gente vai pensar, não, isso não é o verdadeiro avivamento. Eu vi uma vez, e não sei quem foi, me perdoe, plágio, mas é uma realidade, que é o seguinte: a gente vê a quantidade de pessoas, de cristãos no mundo crescendo, principalmente no Brasil, a realidade do Brasil, crescendo muito. E o nosso meio está como está. O que falta não é um avivamento, é maturidade da igreja. Nossa, que incrível. Agora quem falou isso? I don't have idea. Mas é muito bom, realmente. Mas é uma verdade. É uma verdade. Porque vemos um grande crescimento, vemos uma geração de jovens hoje, tipo, sedentos por espiritualidade, buscando a Deus, mas vemos uma geração crescendo muito, mas com pouco fundamento, com maturidade. Porque eu creio onde o reino de Deus está, não tem como as coisas ficar da forma que estão. Sabe? Aquilo que a gente comentou aula passada. Quando Jesus veio ao mundo e arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele fez sinais, ele pregou, mas fez sinais e as coisas mudaram. Quando João Batista mandou o discípulo ir até Jesus e falou assim: ei, é você mesmo ou tenho que esperar vir o outro? Eu falei assim: olha aqui, ó, vê o que está acontecendo. Falei assim, sou eu mesmo? Veja o que está acontecendo. Entende? Então, onde o reino de Deus, se o reino de Deus está próximo, não tem como ficar da forma que está. Tem que haver algum tipo de mudança. Se cresce numa maturidade, então tem algo assim a ser questionado. Talvez a gente tenha que parar de olhar mais para o avivamento e olhar mais por maturidade. Senhor, abre os nossos olhos, nosso coração, para que nós podemos enxergar as bênçãos, a esperança da nossa vocação. Sabe, tipo, Paulo se coloca de joelho diante de Deus para orar pela igreja, para que a igreja tenha consciência dessa revelação de Jesus Cristo. Essa revelação. Paulo se ajoelha não para orar pelo fogo, pela queda do Espírito Santo, mas que... para que os olhos daqueles que acreditam, que diz que tem uns olhos abertos, assim, Senhor, ora para que os seus olhos eles estejam mais abertos ainda, para que ele tenha certeza da esperança da sua vocação, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus prometeu para a igreja. Tipo assim, olha só, você não é mais um estrangeiro, nós não somos mais um estrangeiro, nós fazemos parte de um povo. E essa maturidade que adquirimos a partir do momento que pedimos isso para Deus nos leva a voltar àquele assunto que estávamos comentando bem no meio da situação de hoje, que é quando eu passo a ter a maturidade, eu não preciso mais de regras para me guiar. Eu não preciso mais de regras, o meu coração não vive... não ficamos presos. Meu coração não me leva de volta às regras, meu coração me leva a uma liberdade onde eu sei que agrada ou não aquele que me ama. E quando eu li aquilo sobre a ética lá, eu nunca tinha pensado dessa forma, porque tipo assim, quanto mais ética, menos regras nós precisamos, porque era um livro sobre ética cristã, né? E vamos tirar essa ideia de tipo, ética e vamos colocar Cristo. Quanto mais Cristo nós temos, menos regras nós precisamos. Eu não preciso saber que é errado cobiçar o outro, sabe? É porque eu estou tão fascinado por Cristo, eu estou tão cheio do Espírito Santo, eu estou tão irradiado pelo amor de Deus, que eu amo o próximo, sabe? E, tipo, eu não preciso cobiçar, não pela regra, porque eu amo o Senhor. Sabe? Quanto mais realidade de Cristo na minha vida, menos eu tenho necessidade da regra. Das porque leis. eu faço, porque Eu amo Ele. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais com medo das consequências do que pode acontecer